Boa tarde a todos e todas, né? Gostaria de saudar aí todos os presentes para a gente começar essa tarde maravilhosa, né? Estamos dando continuidade aí aos seminários de TCC 2021.1, que faz parte, né, da nossa mostra de música semestral, que é o Encontramos, né, aqui no curso de música da UFC, Campus de Sobral. Então, muito obrigado aí pela presença de todos que vieram assistir. Nessa tarde, nós vamos começar o seminário de TCC, né, com a defesa desse trabalho de conclusão de curso do nosso querido estudante José Almir de Carvalho Martins. Ele vai apresentar o trabalho intitulado A Cantoria na Cidade de Sobral, uma análise sobre os repentistas locais. Esse trabalho, né, foi orientado, né, pelo, né, nosso professor aqui da universidade irmã, aqui a nossa universidade do Vale do Acaraú, a nossa uva. Então, aproveito para fazer as saudações aí, muito especiais ao professor Francisco Denis Mello, né, que orientou esse trabalho e que vai estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, professor Denis Mello, aqui no curso de música da UFC Campus de Sobral, e muito obrigado por essa participação, né, que é muito importante, esse intercâmbio, essa contribuição. O professor Denis Mello, que vem do curso de História, né? Mas depois o professor Zezinho, que eu vou passar a palavra, vai apresentar melhor aí o professor Denis Mello. Professor Zezinho, né? José Álvaro Lemos de Queiroz, nosso querido, carinhosamente chamado de Zezinho, foi o co-orientador desse trabalho, né? E para fazer parte dessa banca, nós temos aqui o nosso professor já conhecido de todos, professor João Emanuel Benvenuto, e a professora Simone Santos Souza, que está organizando, né? Está coordenando, encontramos nesse semestre. Então, bem-vindo a vocês também. E rapidamente eu já passo a palavra ao professor Zezinho, que vai direcionar os trabalhos aí sobre essa defesa de TCC. Almir, boa sorte, sucesso e boa tarde de trabalho a todos. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Denis Mello, é um prazer estar aqui conosco. Professor Denis, grande historiador daqui da cidade de Sobral, né, professor da UBA. É uma honra estar com a sua presença aqui entre nós, né? Professora Simone, muito obrigado por aceitar o convite, por estar na banca. Professor João Emanuel, também muito obrigado por estar na banca, pela sua presença. Professor Marco Toledo, grande apresentador, né, e animador das horas vagas. Gente, a gente tem aqui na apresentação de Almir uma coisa extra, né, que é o documentário que ele fez. Na verdade, não chega a ser um documentário, né, mas é um pequeno filme que ele fez com os repentistas, que a gente gostaria de passar. Mas eu acho que talvez a gente possa passar esse documentário no momento em que a gente estiver falando das notas, né, decidindo a nota, né, com as pessoas que estão presentes na sala, enquanto a gente está discutindo. Hoje a gente não teria então, a animação do professor Marco Toledo, e a gente, nesse momento, a gente passaria o documentário para o público que está aqui. Então, a gente vai começar com a apresentação em si do TCC, do Almir, né? E a gente pode começar a apresentação já, nesse momento agora. Tá tudo pronto aí, professor João? Pronto, vou colocar aqui, viu, pessoal? É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje nessa etapa final, né, da graduação. Fico muito feliz, né, e sem mais delongas, vamos tratar de começar aqui com o nosso trabalho que tem o título A Cantoria na Cidade de Sobral, com análise sobre os repentistas locais. Antes de começarmos, eu gostaria de enfatizar, né, os três pilares, os três livros que me inspiraram a escrever essa monografia, que foi a Elba Braga Ramalho, né, Cantoria Nordestina, Música e Palavra,
O outro pesquisador foi o Braulio Tavares, que é um paraibano, pesquisador, poeta, músico, né, parceiro do Lenine, e que escreveu A Arte e Ciência da Cantoria de Viola. Esse trabalho dele, ele me fez permitir com que eu escrevesse e compreendesse a questão dos gêneros da cantoria, né? Ele fala muito bem sobre isso, retrata muito bem sobre isso. E o terceiro pesquisador é o Edmilson Santos, que é um piauiense, que é o primeiro cantador mestre, né, a escrever sobre a própria arte da cantoria. Ele escreveu sobre os desafios do repente, e esses três trabalhos eles deram a liga necessária para que eu pudesse escrever essa monografia, né? Primeiramente, por que a cantoria da cidade de Sobral? Eu cheguei em Sobral em 2015, e quando cheguei em Sobral, eu percebi que não haviam tantos repentistas como nas outras cidades do Baixo Jaguaribe, né? Somente em 2016 foi que eu adentrei no curso de música, e já com essa inquietação, partindo desse princípio, né? Para quê, né? Qual o intuito de conhecer o repente na cidade de Sobral? A ideia, então, é conhecer e preservar a arte dos repentistas locais e dando continuidade, né? O outro passo é analisar as trajetórias e as ações dos cantadores para o desenvolvimento do repente na cidade de Sobral. E aí eu pergunto, né, no seguinte tópico aqui, o que a gente tem de repente em Sobral? Nós só temos, foram encontrados, catalogados 5 repentistas, e esses repentistas, tendo em vista que a gente tem um período pandêmico agora que compreendeu, né, o começo de 2020, fevereiro de 2020, e a gente vem até então, desde então, sofrendo as dificuldades da pandemia, principalmente no âmbito artístico, né? Para os cantadores não foram diferentes, isso acabou complicando muito mais a questão do fazer repentista em Sobral. E, dando continuidade, como é, né, que eu pretendo fazer, como é que eu pretendi fazer, como é que eu fiz tudo isso, né? Foi compreendendo fazer artistas dos cantadores que residem nessa cidade, também como uma forma de diversificar a história musical da cidade, que tradicionalmente explica a história da música em Sobral a partir das aulas de piano e da existência de banda como mais José Pedro, porque dentro da minha pesquisa e dentro de tudo que eu fui lendo e compilando, eu observei que Sobral é uma cidade muito elitizada, né? Então, desde Vila, Sobral já tinha uma inclinação musical muito forte. E essa inclinação musical, ela vinha a partir da erudição, ela era uma cidade muito, muito erudita. É tanto que historiadores falam das moças que tocavam pianos, né, que se ouvia os sons os pianos nas calçadas da Sobral, né, que tem toda essa cultura elitista. Aí a outra questão é analisar o repente como uma ferramenta social em que o cantador, através da poesia, ele exprime todo o seu conhecimento acerca de mundo, né? Mostrando como é que essa arte se manifesta, porque a cantoria ela é uma arte que parte do meio rural, né? E só depois é que ela vai adentrar os centros urbanos, isso fica muito claro no decorrer do texto em que eu vou escrevendo. E o último tópico aqui é refletir sobre a arte cantada que utiliza a viola como um instrumento capaz de ensinar a cultura, né? Então, quando a gente fala na questão da viola como um instrumento capaz de ensinar a cultura da própria arte cantada do cantador, né, a gente vai perceber mais na frente que o cantador ele não se considera um instrumentista, né? Ele fala que o instrumento é apenas um adorno para expor a sua verdade, a sua cantoria. Mas, um detalhe, a cantoria não existe sem a viola, né? Um cantador sem viola, ele é um recitador, ele é um glosador, né? Não existe o cantador de viola de repente sem a viola. E aí a gente vai ver isso mais à frente. Partindo aqui para os objetivos, então. O objetivo geral da pesquisa era analisar as trajetórias das ações dos cantadores para o desenvolvimento do repente na cidade de Sobral, e aí os objetivos específicos é identificar e analisar a produção dos repentistas que atuam na cidade de Sobral, e a parte 2 aqui, investigar a influência dos discursos e as ações dos repentistas na promoção e no aprimoramento e avanço para a cantoria local. Dando continuidade na metodologia, né, o principal instrumento que foi utilizado para a realização da coleta de dados foi a entrevista gravada, como já foi falado anteriormente, gravada em áudio. A abordagem metodológica escolhida para fundamentar a presente trabalho na perspectiva das entrevistas foi a história de vida. A gente trabalha sempre interrogando e percebendo como é que foi a história, como é que acontece a história desses cantadores, né? Quem são os protagonistas, como eles desenvolvem essa cantoria, esse repente em Sobral, né? A pesquisa ela se caracteriza também do tipo qualitativo,
e documentário anexado à pesquisa, como já foi falado. Dito tudo isto, a gente começa aqui abordando o primeiro capítulo do trabalho, que ele traz o cantador, origens e aspectos gerais da cantoria. Por que que a gente decidiu fazer dessa forma? Porque, ao tratar de cantoria, é um assunto muito denso, tanto que o trabalho ficou muito denso, ele ficou enorme, porque haviam conceitos da cantoria, aspectos da cantoria, que não poderiam ser deixados de fora. Era preciso tratar desses conceitos para que se entenda o que é o fazer da cantoria, até chegar à cantoria em Sobral. Então, eu começo com esse primeiro capítulo, que é um dos capítulos maiores, no caso, é o cantador, a origem e os aspectos gerais da cantoria, que vai trazer um pouco dessa origem, de onde ele nasce o repente, desde a Península Ibérica, né, da invasão da Península Ibérica, onde, depois dessa invasão, muito tempo depois, a cantoria chega aqui através dos colonizadores, né? E aí isso vai ser discorrido no texto, mostrado como é que isso aconteceu, com base nas pesquisas da doutora Elba Braga, né, com que ela já escreveu sobre o repente. E aí, dito isto, a gente pergunta, né, que o que é cantoria, onde nasceu o repente. E aí eu trago aqui uma citação do Tavares, 2016, que ele fala que é um espetáculo em que dois poetas se enfrentam improvisando versos ao som da viola dentro de formas poéticas, tradicionais e obrigatórias, de acordo com sua própria inspiração e com os pedidos da plateia, né? Claro que, dito isso, o Tavares ele vai trazer, dentro da pesquisa dele, um compêndio de informações dentro do repente, né? O repente ele não se resume somente a isso. Ele é algo muito mais complexo, né? Isso é apenas uma pequena célula, mas que resume em síntese tudo o que é a cantoria, né? De viola. E aí, quando a gente entende o que é a cantoria, a gente pergunta onde é que nasce esse repente, né? Esse repente, ele começa a ganhar forma, ali no período de 30, mais ou menos 40, com o Agostinho Nunes, né? Agostinho Nunes da Costa. Ele deixa um grande legado por ter sido o primeiro cantador a ser registrado pelos historiadores que pesquisaram essa temática. Aí é o Edmilson Santos que vai falar muito bem sobre isso, porque, assim como o Tavares também, eles dizem que nasceu na Serra do Teixeira, na Paraíba, né? Exatamente nesse local, e com Agostinho Nunes. Só que o Edmilson refuta falando que, por questões históricas, talvez por Agostinho Nunes ter sido o primeiro cantador a ter sido entrevistado, o que ocorre é que a história, de certa forma, indicou ali um sujeito para ser a gênese da cantoria, né? Mas que a gente não pode esquecer é que a cantoria, como o Edmilson Santos fala, ela vem de duas vertentes, né? Que é a africana e a europeia, né? Então, seguindo aqui na nossa pesquisa, a gente chega aqui, né, nessa próxima sessão, que é uma sessão que a gente vai tratar da viola e do violão, o instrumento e as suas peculiaridades. Por que eu decidi falar tanto do instrumento, tanto do violão também? Por que o violão tem a ver com viola de cantador? Tem tudo a ver. Porque dentro do repente, o cantador de viola, ele consegue se adaptar. E muitas vezes ele não tem uma viola dinâmica, que é a viola dinâmica que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo aqui da figura, eu estou aqui colocando a setinha. Essa viola dinâmica aqui é uma viola que é fabricada em São Paulo pela Del Vecchio, que é a famosa viola de cantador aqui, acabou sendo o instrumento mais utilizado pelo cantador. Ela tem 10 cordas, mas só funcionam 7, o cantador usa 7 cordas apenas, numa afinação que é explicada dentro do texto, como é que essa afinação acontece. Aqui do outro lado nós temos uma viola, que é uma viola caipira convencional, mas também com 7 cordas, adaptada para o repente. Então, o cantador, ele tem essa condição, né, de fazer uma metamorfose do seu instrumento para adaptar ao seu canto. Dito isto, a gente vai seguindo aqui para os gêneros da cantoria. Esse assunto eu acho bastante interessante, porque ele traz a forma como se manifesta essas técnicas de cantoria, que muitas vezes são desconhecidas tanto pelo público que escuta a cantoria, como para o leitor que vai estar lendo o texto sobre a cantoria, né? Das determinadas pesquisas que eu li, se enfatiza muito pouco sobre os gêneros, né? Então, eu quis trazer o gênero da cantoria como uma forma de mostrar como é que essa técnica é aplicada, como é que ela acontece dentro da cantoria. E aí, o Tavares vem dizer também para a gente aqui que os chamados estilos ou gêneros de cantoria são as formas fixas, né? Ou seja, essas formas elas não se alteram, são obrigatórias, dentro das quais os violeiros improvisam seus versos. Dando continuidade, e aí a gente começa para o terceiro capítulo, que é o Ceará Violeiro
e a Sobral Musical. Aqui a gente trata, né, aqui nessa parte aqui eu vou pegar já mais a tese da Elisalene Maria, que escreveu sobre cantoria no Ceará. Eu tive muita dificuldade e tive muita sorte também ao mesmo tempo, porque a tese dela foi escrita ano passado, em 2020, então veio muito a somar na minha monografia, porque eu tive respostas por que a cantoria em Sobral ela está em menor número do que nos outros municípios do estado, né? E aí eu coloquei a figura do Geraldo Amâncio Pereira. Ah, por que você colocou só o Geraldo? Porque o Geraldo, ele é o guru, ele é de Cedro, ele é o cearense de Cedro, ele é mencionado pelos outros repentistas como o pai da cantoria do Ceará, né? Ele é tido como um deus entre os repentistas, que esteve fora, né? Ele já teve vários congressos fora, em Portugal, tratando sobre a cantoria e sobre o repente. E aí, partindo desse princípio, a gente vai discorrendo aqui sobre o Ceará violeiro, nesse capítulo todinho, onde vamos falando onde acontecem as cantorias, né? A questão da TV na década de 80 como um auxílio e impulsionamento da cantoria no Ceará, isso é tratado no texto também. E aí a gente passa para uma seção que se chama Sobral e sua cultura musical. E aqui é bastante interessante, porque a gente, exatamente nesse item aqui que a gente vai compreender porque que Sobral ela ficou tão afastada da cultura do repente, né? Aqui, eu peguei aqui a tese do Dr. Denis Mello, que é sobre os intelectuais, né? Sobre os intelectuais de Sobral e a Academia de Letras, onde ele fala, né? Ele vem citar que as elites sobralenses no início do século XX, elas pretendiam ser civilizadas e sempre trazendo tudo aquilo que vinha da Europa, né? Então, Sobral estava sempre ali, próximo ao erudito e deixando o popular de lado, né? É isso que acontecia mesmo. Agora imaginem vocês como é que o repente se movimentava nessa época. É uma cultura rural, praticamente, que acontece no meio rural ali. Então era muito difícil. Então a cantoria ela acontecia ali com muita dificuldade, como hoje ainda acontece com maior dificuldade ainda do que outrora, porque outrora tinha muitos cantadores que se concentravam aqui por conta, né, desta questão econômica que Sobral tinha, do couro e tudo mais, da própria ferrovia funcionando, e como o poeta Antônio Conte vem falar, né, que na década de 80 Sobral era um berço de 28 cantadores, né, vivendo aqui, morando aqui e fazendo cantoria, então acontecia. E uma das coisas que ele menciona bastante interessante, que mantém ainda hoje a cantoria ainda aquecida em Sobral, é o programa de rádio que ele tem, que ele desenvolve em Alcântara, né? O programa talvez o programa mais antigo de cantoria que existe, né? E aí, tratando ainda sobre Sobral e sua cultura musical, para a gente entender a questão da inclinação musical, né? Matos Filho, o maestro Brasil, ele vem dizer que no ano de 2001 a Escola de Música de Sobral ela foi oficialmente criada através do decreto número 303. O que a gente quer dizer com isso? Além das escolas particulares que Sobral já tem, como Ivana Sá, Escolinha Galeria do Tio William, né, o Casulo da Música, são muitas escolas particulares que tem aqui em Sobral. E com o ensino de instrumentos, desde os instrumentos de erudição aos instrumentos populares, né, como violão, como piano, violoncelo e tudo. Então, Sobral sempre se manteve nessa inclinação, nessa cultura musical, né? Acaba que o repente fica à margem em detrimento dessa questão que uma parte de sua população ela consome apenas o erudito em função daquilo que é popular, né? Dito isso, a gente vai seguindo aqui, já para os finalmente, o lugar da cantoria no cenário musical da cidade. O que a gente percebeu na pesquisa é que, nos escritos da Maria Elisalene, né, ela vem falar que a Zona Norte é a única região do Ceará, especificamente Sobral, onde o repente tem a maior dificuldade de acontecer e praticamente está se acabando. Ela fala praticamente nessas palavras. E aí o lugar da cantoria no cenário musical da cidade acontece apenas uma vez anualmente, na festa sazonal, que é o São João, né? As apresentações dos violeiros, elas ficam inseridas nos festivais de quadrilha, não é nem uma apresentação específica só dos violeiros, ela está inserida dentro da apresentação dos próprios, das festas juninas, né? Então, com isso, como a gente já vem vivendo aí 1 ano e meio de pandemia, coloquei aqui a foto dos 4 cantadores, que é o seu Antônio Ponte, Chico Barbosa, João Batista e Antônio Teixeira, os 4 repentistas atuantes, e que conseguiram passar, né, esse ano no edital das artes de cultura, que foi fomentado aí
para ajudar esses artistas que estavam em situação crítica por conta da pandemia, né? Para receber um cachê e fazerem suas apresentações de forma individual, com os critérios, né, exigidos pela pandemia. E aqui nós temos os 4 cantadores participando. E aí, se vocês observarem, vocês vão ver que quando questionados, interrogados, como é que eles estavam fazendo cantoria nesse período, não tinha, né? A única coisa de cantoria que está acontecendo em Sobral, nesse período, é o programa do Antônio Ponte, que vem sobrevivendo, e mesmo assim ele lamenta muito e se queixa muito por conta que não tem patrocínio, as pessoas não apoiam, então o programa dele precisa de patrocínio para poder se manter, e ele teme por isso, né? E ele, como cantador mais jovem, que tem 69 anos de idade, ele já está é o mais jovem dos 5 que foram entrevistados, e já está com 69. Então, imaginem só, daqui a uma década, o que a gente vai ter de repente aqui em Sobral, né? E aí, nas considerações finais, a gente constatou que, de repente, em Sobral, ele está quase extinto, né? Com a questão da pandemia, os repentistas, a única forma de manifestação que acontece é o programa do Antônio Ponte, que ele transmite de Alcântara lá, que isso é bastante frisado na monografia, né? E aí, partindo dessa premissa, do que está acontecendo em relação ao repente na cidade de Sobral, a queixa deles é unânime da dificuldade, da desvalorização cultural que o repente tem sofrido. O que a gente pensa, o que a gente pensou de imediato? Ora, se Sobral é uma cidade que tem uma inclinação musical e a gente tem uma universidade, né, uma universidade federal, onde a gente tem um curso de licenciatura em música, e a gente também tem um curso de licenciatura em letras da Universidade do Vale do Acaraú, né? Então, eu acho que a comunidade acadêmica, ela precisa urgentemente fazer algo. E uma das soluções pensadas inicialmente seria a questão de criar-se um curso de extensão com esses repentistas, né? Já pensou, todos eles já estão numa idade bastante avançada, então esse conhecimento precisa ser passado. Essa técnica desse repente precisa ser passada, eles precisam ser valorizados, precisam estar no lugar que é de direito. A ideia, então, é fazer esse curso de extensão, onde possa se mostrar a questão de como funciona o instrumento do cantador, como é a estética do repente, né? Tratando principalmente da cestilha, por exemplo, que é uma dos gêneros mais fáceis de se apresentar e que o cantador usa. Enfim, existem muitos mecanismos e formas de trazer esses protagonistas para colocá-los em evidência, né? E não deixar que o repente em Sobral ele venha a realmente ser extinto. E aí outra coisa também que a gente pensa é porque Sobral existem os mestres, né? Os mestres de cultura. Porém, não existe nenhum mestre de cultura cantador. E aí, pensando, isso não está na pesquisa, mas pensando como uma solução plausível, dialogando juntamente com o orientador, nós pensávamos na questão de nomear um desses poetas como mestre repentista que possa passar essa cultura, né, de forma também oral. E, claro, a universidade em si compete a ela esse trabalho também de catalogar, de transcrever, digamos assim, canções importantes do contexto musical de Sobral, da cantoria em Sobral, né? Um livro partiturado para que as pessoas possam tocar, conhecer. Enfim, existem muitas formas, né? Cabe à comunidade acadêmica, juntamente com as entidades governamentais de Sobral, principalmente o pessoal da cultura, a fazerem algo para não deixar realmente a cultura morrer. Então, assim, o trabalho evidencia isso, o trabalho final, o que eu tenho para dizer no final das considerações finais é isso. O repente em Sobral ele está por um fio, né? Nós temos esses 5 representantes e dos 5, somente 4 são atuantes, que atuam na cantoria. Esse ano e meio que se passou, praticamente não fizeram absolutamente nada, com exceção do São João, né, em casa, que foi ali, não deu 25 minutos para cada um na apresentação, inclusive eu coloquei até as fotos lá para vocês verem, eles se apresentaram no Teatro São João, né, bonitinhos aqui, apresentarem sozinhos, mas por conta da pandemia, para evitar aglomeração, cada um se apresentou só, e, enfim, sem mais delongas, aqui são as referências de todo o trabalho, de tudo que a gente conseguiu abarcar, né, ficou bastante densa a pesquisa, referência bastante grande aqui bibliográfica, no final a gente tem aqui os entrevistados, Francisco Antônio Ponte, 69 anos, João Ferreira Barros, 79 anos, Francisco Barbosa de Souza, 73, o Antônio Cavalcante, 70 e o João Batista Duarte, 80. E é só, minha gente, muitíssimo obrigado e por hoje é só.
Ok, pessoal. Ok, Almir, muito obrigado. É muito bonito a gente ver um trabalho escrito com tanta paixão, né? Eu acho que é muito importante quando a gente tem um orientando que escreve seu TCC apaixonado pelo tema, né? E o envolvimento é muito maior, é muito mais forte, né? Mas, enfim, vamos seguir, vamos à parte agora que interessa, que é as considerações da banca. No final, eu vou abrir para o professor Denis, se quiser colocar alguma coisa, mas eu vou primeiro colocar a banca. Como agora de manhã começou com a professora Simone, eu vou inverter, vou colocar o professor João para começar agora. Tá bom, professor? Na hora, bora. Então, vamos Almir, lá. grande Almir. Rapaz, feliz desse seu momento, né, de fechamento de ciclo, tá? Gente, eu vou fazer algumas colocações, né, do trabalho. Nosso papel aqui, né, é ajudar, né, reforçando que a ideia sempre é de auxiliar no desenvolvimento, é um olhar atencioso com o trabalho, com a pesquisa, né? E já, de antemão, agradeço o convite do Almir, né? Tenho muito respeito e carinho por ele desde quando ele foi bolsista do PIBID, né? Fez um trabalho muito compromissado dentro da experiência dele enquanto se descobrindo, né? Se permitindo se descobrir como professor, né? E depois, lá na frente, ele em pesquisa, né? No TCC1, no projeto de pesquisa, né? De TCC, ele veio já com essa ideia assim, já, eu quero isso, né? Já tenho essa ideia na cabeça aqui, é o que eu quero fazer, e a gente abraçou, exatamente. Eu disse, Almir, a gente tem um desafio, né? Você não viu nada disso em nível da universidade, né? E aí você vai ter que ler por fora, vai ter que trabalhar realmente por fora para você conseguir o que você almeja, mas eu acho que todos vocês devem escolher um tema que seja pertinente para vocês se debruçarem. A gente enxerga o trabalho do Almir, essa paixão que ele tem pelo tema, né? Ele foi a fundo, né, nas questões, nas discussões e análise em cima dos cantadores, né, dos repetistas aqui de Sobral, inclusive em plena pandemia, né, Almir? Buscando os cantadores, né, onde eles estivessem, foi lá e ia com a viola, né, cangada aqui, seguindo aí os cantadores para ver se conseguia informação da fonte, né, da experiência de coletar dados direto. E também foi a ideia do Almir, eu acho que é muito bacana isso também, essa integração, então já agradeço ao Denis Mello, né, o conheci aí num dos cursos ofertados pelo Música na Escola, lá no ECOA, e a gente teve a oportunidade de bater um papo, então já sei que ele é engajado, né, na parte musical aqui do município de Sobral, então acho que faz todo sentido esse trabalho de orientação, né, com orientação do Zezinho, então agradeço de antemão o convite aí da banca, né. Não sei se sou a pessoa mais apropriada, viu, Almir, para falar sobre isso, mas também sou encantado sobre o tema do repente, mais por uma questão familiar mesmo. Meu pai sempre foi muito chegado com essa temática, né? Inclusive, conheci o Geraldo Almanso por intermédio, né, dessa amizade que meu pai tinha com essa coisa do repente, né? Então, de ir na casa do Geraldo Almanso, de conversar, passar uma tarde lá jogando, né, conversa fora. Mas por isso que me encanta você ter escolhido esse tema, porque eu acho que é representativo da situação, inclusive que você narra, né, no seu trabalho, precária da questão do repente no nosso município. Né? Então, e aí eu vou trazer como olhar, né, crítico, reflexivo em torno do seu trabalho, tentando auxiliar nessa visão de fora, certo? Então, são ponderações que você e seus orientadores, né, vão dizer o que serve, o que dá conta, o que é viável, o que é possível, dentro das possibilidades, do tempo que você tem para entregar a versão final, certo? Então, fique muito tranquilo. Bom, em nível de panorama, né, o Almir já começa trazendo que a sua justificativa, né, do trabalho, né, a ideia é registrar e manter viva a memória do repente em Sobral, a partir, abrir caminhos para as futuras pesquisas no campo etnomusicológico, para que este fazer artístico seja preservado e que seu povo saiba que aqui nós temos representatividade no repente. Então, ele traz à tona o que até então
estava nas entrelinhas, né, mas a gente não conseguia perceber que esse cantador, esse repentista está na nossa cena, né? Apesar das dificuldades, ele está ali resistindo, né? Então é fruto desse trabalho do Almir que ele vai tornando isso visível, e aí o papel do TCC, né? Visível academicamente. Não que a gente não considere, mas é porque na hora que você para pensar, para refletir, essa é uma oportunidade de dar luz, né, àquilo que a gente não tem tempo de processar. Lógico que a gente sabe que tem cantador, tem representatividade local, mas quando você vai ver a faixa etária dos cantadores, dos repentistas que o Almir traz, você vê que é uma coisa que está afindando e não tem quem herde quem acumule essa herança para dar continuidade. Você vê que a faixa etária é 70, quase 80 anos, né? Então, assim, 60. E a gente fica nesse, e aí? E depois, né? Quem vai assumir essa missão? Enquanto eles estão agarrados, né, nessa resistência, tudo bem, mas e depois, né? E aí o Almir vai sensibilizando a gente, enquanto leitor, para essa questão, né? E aí ele traz como hipótese que a cantaria Sobral aparentemente tem sofrido essa desvalorização, né? E ele traz, para dar legitimidade ao que ele está argumentando nessa introdução, mais à frente ele vai trazer as falas, né? A partir das entrevistas que foram realizadas, transcritas, né? Pelos entrevistados daqui do trabalho. Então, primeira coisa que eu queria trazer é que o Almir teve um grande trabalho, porque ele fez um olhar lá para trás, né? Ele foi lá na essência, o que mostra esse fôlego que ele tem para entender um pouco mais sobre o tema, né? Então ele vai lá atrás, fundamenta, contempla com várias referências que dialogam com a pesquisa, e traz também, além disso, notas de rodapé e links que ajudam a gente a se aproximar um pouco mais, né? Então, se é um primeiro contato que eu vou ter com a coisa do repente, o trabalho do Almir serve para dar essa conexão, né? Nos capítulos introdutórios, ele vai lá falar da viola, né? Depois, na frente, ele vai falar sobre os gêneros, né, de cantoria, né? Então, isso mostra esse fôlego de pensar a pesquisa e de ir atrás, né, dos referenciais que se somam ao trabalho. Então, lá no gênero, ele vai falar sobre sextilha, setilha, décimas, mote, glosa. Então, tem um conjunto de informações que, por mim, assim, ouvi dizer, né? Mas aí o Almir dá sistematização, que serve, inclusive, para a gente usar como referência para a iniciação dos nossos alunos nessas características, né? Mais à frente, faz uma breve caracterização da cultura musical de Sobral, né? Então, ele usa alguns autores, né? Inclusive o seu orientador, o Denis, o Brasil, né? Que vão trazer um pouco dessas características locais de Sobral, até para entender um pouco, etnomusicologicamente falando, né, da questão por que hoje é assim, né? Então, de onde a gente vem, né? Por que hoje é assim? E aí eu fico feliz, satisfeito com esse percurso que ele vai trazendo e apresentando para a gente. Tem uma fala que para mim ficou muito forte, é o que mais me marcou aqui no processo, né, que é uma fala de um dos participantes, né, e ele tem um programa de rádio, acho que o Almir chegou até a contemplar também na apresentação, né, ele diz assim: se eu tirar o meu programa do ar, e ele diz que está com 45 anos com esse programa no ar, eu tenho certeza, sem nenhuma demagogia, que a poesia se acaba, porque nunca surgiu um cantador novo em Sobral. O mais novo daqui sou eu, e vou fazer 69 anos de idade, né? E aí a gente começa a ficar impactado com essa primeira informação que ele traz, né? Olha, será que é tão, né? A situação está tão dramática assim, e aí o Almir vai problematizando em cima disso, né? E quando eu fiz essa leitura, me lembrei logo do comparativo com o Cariri, né, a região do Cariri, que a gente tem uma outra realidade, né? Eu lembro de ir para eventos lá e a academia, no caso, traz a cultura popular para dentro da universidade, que eu acho que é das considerações que o Almir vai trazer lá no final, né? Então, eu conheci um repentista muito conhecido lá da região, inclusive a filha dele estava na academia, no curso de música, a partir desse elo que ela recebeu da família, do pai, né, musical, e aí ela estava ali na plateia como ouvinte e o pai estava no palco, né? Então, assim, uma coisa simbólica mesmo, né, de reconhecimento da cultura local, né, as pisadeiras também, que
que eram grupos da região, que eram levados para dentro da universidade, como forma exatamente de valorizar essa raiz, né? Então, a gente fica muito preocupado quando olha para Sobral e onde estão as raízes, né? Onde estão nossas raízes? Que a gente sabe que tem, né? Mas elas não estão institucionalizadas, né, nos espaços que, assim, formam vocês, né? A gente tem que trazer esse elo também de reconhecimento e legitimação das experiências da cultura local para fortalecer mesmo, né? De saber de onde a gente parte, né? Bom, aí mais à frente, eu vou agora colocar, Almi, algumas sugestões, certo? Aí você decide junto com os seus orientadores se isso é pertinente, se vale a pena para você incorporar essas reflexões que estão aqui listadas, mas é muito desse olhar, certo? De ver, pô, bacana, por que o Almi não pode organizar essas ideias e, quem sabe, publicar mesmo, para tornar isso mais visível, né? Porque esse momento ele é simbólico, a gente está aqui com 42 aqui presentes, né? Já tem uma boa audiência, mas ele não vai chegar para todos, né? Então, quanto mais você publicizar esse drama que você coloca aqui dentro do cenário local, sobre os repentistas, mais a gente vai se tornar sensível, né, a tentar fazer esse processo de valorização, de legitimação dentro da nossa cultura também acadêmica. Bom, então eu fiz algumas sugestões de ajuste de formatação em alguns trechos do trabalho, né? Você até tinha comentado por alto, né, que teve que correr para entregar, ia passar para um revisor, mas não deu tempo. Eu acho que isso não desmerece o trabalho, você está com a ideia, né, bem condensada, mas aí eu fiz o trabalho de revisão também, eu também fiz, eu imagino que a Simone também tenha feito, né? Então, você vai estar lá marcando, tem marcado lá, não vou detalhar aqui não, mas está lá marcado cada um desses pontos para você revisar, e aí depois, quando você receber a versão, né, corrigida aí você chegou a solicitar, aí você soma, né, com os apontamentos que foram listados aqui pela banca. Bom, aí depois você dá uma olhada e avalia lá no próprio PDF, que eu vou mandar a partir depois aqui, né? Bom, na introdução, eu acho que você poderia, Almi, deixar mais explícito no corpo do trabalho o objetivo principal e os objetivos específicos. Eu explico, né? Lá no trechinho, na página 15, você lista meio que um bloco, né? Os objetivos dessa pesquisa terão como orientação os seguintes elementos estabelecidos, né? Aí você coloca: analisar as trajetórias e as ações dos cantadores para o desenvolvimento de repente da cidade de Sobral, que seria o objetivo. Aí eu pergunto, né? Porque eu não sei, é o principal? Geralmente o primeiro é esse, é o principal, mas é esse o principal? Eu botei uma interrogação para você lá. Identificar e analisar a produção dos repentistas que atuam na cidade de Sobral. Investigar as influências dos discursos e ações dos repentistas na promoção de aprimoramento e avanço para a cantoria local. Aí eu me pergunto, será que esses são os específicos? Se for, é só você colocar um ponto. Os objetivos dessa pesquisa, específicos dessa pesquisa são identificar, pronto, é só deixar isso mais claro para que a gente, leitor, bate o olho e já entenda onde é que você quer chegar em nível da meta da sua pesquisa, né? Aí tem umas coisas que eu acho que é da ordem de formatação, tem uma quebra de página lá no capítulo 3, né, que é o capítulo que fala do Ceará Violeiro e o Sobral Musical, né? Isso se repete nas considerações finais, aí você dá uma olhadinha, só faltou para mim a quebra de página, isso vai refletir no sumário, certo? Mas aí vocês veem se corresponde à sugestão aqui. Aí, Almi, eu acho, aí é um achismo, certo? Que talvez uma sugestão, para mim ficaria mais claro, se depois da introdução você já trouxesse logo a metodologia. Uma reordenação, né? Então, introdução, metodologia. Porque na metodologia você já explica para a gente essa coisa do universo, quem são os agentes, quem são os personagens dessa história toda. Porque quando você fala do Ceará Violeiro e o Sobral Musical, a gente já vê alguns detalhamentos de quem são esses sujeitos, né? Em nível de fala. E aí eu acho que eles são apresentados antes da gente apresentar para o público, né? Então, eu acho que a metodologia faz isso. É uma coisa simples de fazer, a ideia seria só, vou puxar aqui a metodologia aqui para depois da introdução e trago aqui o capítulo 3 na sequência. Que aí eu acho que você já deixa logo esses sujeitos participantes da pesquisa, quem são? São esses, né? Então, é uma sugestão breve, mas que eu acho que deixa
bem direta ao ponto, né? Lá nas referências do seu trabalho, né, eu digo porque eu não encontrei algumas, né, mas eu não vou comentar, vou só marcar aqui que isso depois você tem que revisar. E quando eu fui lá olhar, eu vi que tinha um probleminha de ordenação também, de colocar nas referências do trabalho em ordem alfabética, que é da ordem da revisão, tipo, tem que entregar para a banca, corre, 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 manda, e aí a gente fica nesse aperreio quando vê, né, tem que fazer alguns ajustes posteriores, né? Então, fazer a revisão em nível de ordenação alfabética lá das referências. Na metodologia, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é um pouco da raiz do projeto de pesquisa, né? Lá, você pode ver lá o 4.5, que fala sobre a organização e análise de dados, que é na página 51, eu acho que não precisa mais daquilo não, pode tirar aquele parágrafo, pode tirar esse tópico em específico, né? Porque ele é muito mais de promessa do projeto de pesquisa do que em nível do trabalho final, né? Então, assim, eu acho que não precisa, né? Não acrescenta. Lá na página 62, né, tem um trecho das falas dos entrevistados que ficou repetido, né? Porque tem mais gente aqui na análise de dados, né? Aí quando eu fui ver, realmente replicou, como se são 5, acho 5, 6, não lembro agora de cabeça, e aí eu acho que você acabou replicando numa das questões, as mesmas respostas, né? E aí é só excluir, fazer a exclusão desse trechinho, nada de outro mundo também não. Pronto, aqui é mais de estilo, mas vocês decidem, certo? Quando você vai lá faz a apresentação dos dados e depois você faz o que você chama de, acho que é análise, né? Deixa eu ver como é que você coloca no seu trabalho para dizer direitinho. Lá no seu sumário, deixa eu ver aqui. Pronto, você faz a apresentação dos dados e depois você faz a análise dos dados. Uma sugestão, mas isso é coisa de realmente estilo, né? Porque eu acho que acaba repetindo a informação. Você vai ter que resgatar a apresentação que foi dita um capítulo antes na análise de dados. Se você juntasse a apresentação e a análise de dados numa única sessão, até porque eles se complementam ali, você já poderia, tipo, olha, aqui são os dados das falas dos respondentes, daqui na sequência eu tenho a minha análise que está lá embaixo. A gente ficaria com uma unidade melhor de compreensão das informações que você listou, certo? Então, assim, é uma sugestão breve, mas que eu acho que daria mais liga para a gente entender a sua narrativa como investigador, aí, né, como pesquisador desse campo. Mas lembrando, Almir, que isso aqui tudo, já indo para o meu fechamento, né, é mais opinião, né, enquanto leitor de sua pesquisa, né, você que é o autor dessa história, isso há um bom tempo, né, a gente já vem conversando sobre essas questões. Você estava angustiado, né, com esse processo de defesa, mas não se angustie, não. Eu acho que você fez um bom trabalho. O que a gente está trazendo aqui é mais para você ter uma noção de organização das ideias, mas eu até me assustei quando recebi o trabalho, 100 páginas? Como é que é? É uma dissertação, não é um TCC não, né? Mas ainda bem que depois do susto passado, né? Não, mas é porque tem as transcrições aqui, tem as referências, tem todo o material de apêndice e anexo que ele listou, né? Mas a primeira vez que eu vi, rapaz, nossa senhora, né? Tomei um susto, ele fez uma dissertação, mas que mostra seu fôlego como pesquisador dentro desse trabalho de investigação, e eu fico muito feliz mesmo, né, de ver você aqui, fechando o ciclo, de ver você integrado com um tema que lhe é tão, né, lhe cativa tanto como músico, né, e você dá luz aos cantadores de Sobral. E o que eu acho que é o mais bonito do teu trabalho é que você traz eles à tona, a gente conhece quem são, né? Saber que um dos seus entrevistados é pai de um dos alunos nossos aqui do curso, né? Eu não sabia dessa história, né? Não sabia que tinha um programa de rádio com tanto tempo aqui na tradição do nosso Ceará, né? Então, mostra esse cuidado seu enquanto investigador dentro da proposta de investigação. Então, só satisfação de ter acompanhado aí a sua trajetória e a felicidade de estar aqui nesse momento de rito de passagem na sua conclusão de curso, tá? Parabéns, Almir. Professor João, muito obrigado pelas considerações e
Almir, vou fazer aqui a propaganda. Daqui a pouquinho, gente, logo depois das considerações da banca, vocês vão ter o documentário Violas e Repente na cidade de Sobral, certo? Não percam, muito bacana. Vocês vão conhecer os personagens desse trabalho de Almir, os cantadores, né? Agradeço, professor João, pelas considerações, mais uma vez. Vou passar a Almir, você quer falar alguma coisa agora ou você prefere falar depois tudo no final? A gente fala tudo no final, né, Zezinho? Que aí pode não conter emoção. Eu acho que não teve nenhum questionamento, mas você anotou tudo aí direitinho, né? Sim. Até porque vai ficar gravado também, né? Dá pra gente pescar depois. Então, pronto. Professora Simone, a palavra é sua. Microfone. Obrigada, professor. Vocês me ouvem agora? Sim. Perfeitamente. Claro. Pronto. Então, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Almir, professores, todo mundo. Eu estou aqui pensando como é que eu começo a falar, né, de um trabalho tão bonito como esse. É bem... Eu acho que o João já falou muitas das coisas que eu estava sentindo aqui, de ser muito emocionante descobrir tantas coisas assim ao lado da gente. E todas as vezes que eu vejo um trabalho desse tipo, eu me pergunto assim, quanto mais há a descobrir e quanto mais pesquisa deveria ser feita aqui mesmo onde a gente está, né? Aqui mesmo no nosso quintal. Quanta gente tem para descobrir quanta música, quanta cultura, quantas coisas importantes. E aí eu vou acabar repetindo palavras, mas eu realmente acho que são necessárias, fica muito evidente o seu amor por esse tema, e na forma como você escreve, não só na escolha do tema, mas na forma como você fala dele, né? Tem passagens muito bonitas, realmente muito bonitas, e eu fiquei interessadíssima em conhecer um pouco melhor, porque não conheço mesmo, a metodologia da história de vida. Me parece que você também conta uma história enquanto escreve, né? Você também está contando a história de como foi fazer essa pesquisa. E eu me pergunto o que falta mais para a gente deixar entrar a história de vida em todos os nossos trabalhos, já que é o que a gente faz mesmo aqui. Como disse o João, eu tenho algumas considerações, e sempre são sugestões, sempre vão ser sugestões. A maior parte delas está guardada no texto, no documento que você me enviou, e eu vou devolver para vocês. Então, não faz muito sentido ficar falando de tudo aqui, mas vou reforçar o que o João falou, da importância de depois fazer uma revisão, né? Pegar algumas coisas que a gente deixa passar. Isso é realmente muito importante, mas certamente isso não tira toda a substância que tem aqui nesse trabalho. Meus parabéns, de verdade. E, bom, então vamos lá. Eu não tenho muitas coisas a dizer, tenho realmente poucas coisas, levei um susto, inclusive. A maior parte delas nem faz muito sentido estar aqui, mas, como eu falei, são sugestões. A primeira é com relação à maneira como você escreve. Né? Você escreve como quem estivesse realmente contando para a gente uma história, como quem realmente estivesse falando com a gente. Isso torna tudo muito mais fácil de ler, muito mais divertido, prazeroso, interessante. Mas, ao mesmo tempo, foge um pouco de uma formalidade que é necessária. Não uma formalidade rígida e nem uma formalidade quadrada, não é disso que eu estou falando. Mas, às vezes, por exemplo, tem frases muito compridas, e aí a gente se perde no meio da frase, entende? Fica meio o que era mesmo que estava sendo dito no começo e agora não sei mais. Então, às vezes, é importante dar uma olhada nisso, não para perder o estilo de escrita, de forma alguma, mas para tornar sempre para tornar o documento, porque é um documento que também vai continuar aí para pesquisas futuras, né? Mais claro, mais fácil de entender.
Bom, bora ver o que eu tenho aqui. Tem uma coisa que eu preciso te dizer, e como você fala sobre histórias de vida, e como você se coloca muito no texto, então eu acho que eu preciso realmente destacar isso. Você começa falando muito de modo impessoal, propõe-se, faz-se, nota-se. Eu saio destacando todos os lugares onde aparecem todas essas coisas. E aí, de vez em quando, aparece um termo em terceira pessoa. Né? Eu fiquei, bom, acho que precisa unificar, mas me pareceu que você tinha escolhido o modo impessoal na primeira parte do seu trabalho. E aí, quando entra, eu anotei, mas perdi, porque é assim que eu sou, mas está anotado em algum lugar. Quando entra, acho que na seção 1.3, se eu não me engano, não sei porque não está aqui, você vira tudo e começa a falar em primeira pessoa. Acho que é justamente quando você começa a contar a história de como foi encontrar os cantadores, conversar com eles, o que aconteceu, quais foram suas impressões, e aí você começa a falar em primeira pessoa. Então, assim, a minha sugestão, a princípio, seria unificar todas as formas de fala, mas a minha sugestão agora é unifica tudo, mas fala realmente em primeira pessoa, porque você está muito no seu trabalho. Então, eu sugiro que você realmente fale em primeira pessoa do começo ao fim. Mas, de qualquer forma, é sempre escolher uma forma e ir até o final com ela. E aí tem algumas coisas bem pontuais, na página 19, por exemplo, você cita, acho que é o Braulio Tavares, ele diz, todo violeiro nordestino é repentista, mas nem todo repentista é violeiro. E logo antes disso, você tinha citado um violeiro que não era repentista, então talvez contextualizar a frase do Braulio Tavares e explicar, né, qual é a ideia, para não ficar parecendo que você acabou de dizer o que você diz disso que você tinha acabado de dizer, certo? A outra coisa que vai também na mesma direção e eu acho que está na mesma página, uma vez que descrevemos, pronto, você diz assim, uma vez que descrevemos a diferença entre cantador, violeiro e repentista, mas para mim não ficou tão clara assim, não está tão à frente, não ficou, sabe, é isso mesmo, não ficou muito clara essa diferença. Você fala de cantador bem, muito assim, você diz uma citação, e depois disso é que você vai colocar realmente uma citação que é uma definição de cantador. O cantador, e aqui é um outro lugar no qual eu sugiro que você contextualize. O cantador não é o cantor. Cantor é quem canta versos alheios. Você explica mais para frente, eu acho, mas eu ainda acho que precisa de uma interpretação do que foi dito, porque mesmo que a gente saiba qual é o contexto do trabalho, parece uma definição muito precisa, entende? E aí pode levar a gente a entender outras coisas. Mas a gente está falando de um universo bastante específico. Minha sugestão é só que você comente um pouco a frase, realmente, e deixe mais claro o que ela está querendo dizer. Aí, na página 29, você fala, na época colonial, a música praticada pelos jesuítas possivelmente era o fabordão. E você explica um pouco do fabordão, eu acabei de descobrir isso, inclusive, é do seu trabalho. Mas eu senti falta de você falar um pouco mais a respeito, um pouco mais especificamente, a respeito da relação entre o fabordão e a música dos cantadores, porque você está tentando explicar como foi construída, né, essa música dos cantadores. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Aí, isso é uma coisa que você falou agora na apresentação, também estava na sua apresentação. Eu acredito que a Helene Santos, né, a autora que você disse que descobriu, que publicou no ano passado. Elisalene Santos. Elisalene, exato, é porque tem 2 Santos e eu me perdi no meio dos 2. Em vários momentos você fala que Sobral é um lugar que tem poucos cantadores. E eu entendi que é a Santos que sustenta essa afirmação. Mas em um lugar bem específico, na página 41, você coloca assim, infelizmente, apenas na Zona Norte, especificamente a cidade de Sobral, é que não temos incidência de cantoria como nos outros municípios do estado. Isso me parece um pouco contundente. Só não tem aqui. E eu não estou falando que é ou não a realidade, mas que
talvez fosse interessante você sustentar isso um pouco melhor com a própria Santos, né? Você vai fazer isso, ela faz, a citação que você coloca na página 47 é mais, deixa isso mais claro, mas eu ainda acho uma frase muito, como você tem certeza que apenas aqui e nenhum outro município do estado, porque foi assim que eu li, né? E aí, como eu disse, essa é uma sugestão, porque também tem a ver com o ponto de vista de quem está aqui lendo, claro. Mais uma sugestão também, e aí eu coloquei página 50, porque provavelmente onde você fala sobre isso. Fiquei curiosa em saber como você descobriu os repentistas, como eles foram catalogados, onde você os encontrou, com quem que você conversou, qual foi a pesquisa anterior para chegar exatamente nessas pessoas, né? Como você chegou a estas pessoas? Um levou ao outro? E uma outra sugestão bom, nas páginas 50 e 51, você começa a falar dos cantadores e você coloca os endereços completos. Eu sugiro que você fixe os bairros, para a gente saber mais ou menos a localização. Não sei, eu fiquei me perguntando se era realmente necessário colocar um endereço tão completo. Acho que é isso, tem várias sugestões em relação à bibliografia também, que eu acho que vocês podem dar uma olhada. Mas é como eu falei, não tem nada aqui que não seja sugestão e que não seja realmente dentro do ponto de vista que eu estou. É um trabalho lindo, muito importante e necessário. E eu acho que lá na conclusão você aponta realmente outras possibilidades para onde a pesquisa pode nos levar. E queria te parabenizar de novo. Muito bonito. Muito obrigada pelo convite. É isso. Muito obrigado, professora Simone, pelas considerações, pela colaboração nesse trabalho de Almir tão bonito, né? Agradeço mais uma vez aos dois participantes da banca, professora Simone e professor João. Almir, você quer fazer alguma consideração sobre as colocações do professor João e da professora Simone? Quero sim. Vamos lá. Rapidinho, para não se alongar muito. Em primeiro lugar, pela questão do tempo e da forma como foi gravado, a gente com o tempo gravado ali, não agradeci essa banca maravilhosa, né? Agradeci a doutora Simone por vir, juntamente com o doutor João Emanuel, por aceitarem esse convite tão prontamente e por se sensibilizarem, né, com a causa deste pesquisador e aceitarem topar esse desafio. Ao meu querido orientador e mais que querido amigo, poeta Denis Mello, que também topou, eu chamei ele, convidei, tu topa, meu irmão, faz isso. Ele, meu irmão, na hora agora já está feito. E foi muito bom ter o Denis por perto, até pela questão do referencial histórico de Sobral, né? E ao doutor Álvaro Lemos aí, que ficou, né, de lado ali, como baião de dois, só comendo pelas beiradas e observando o que a gente estava fazendo junto nesse percorrer. E foi muito prazeroso, apesar também de doloroso, não vou dizer que foram só flores, porque foi realmente um processo de imersão. A Simone, como cantora, sabe que existe um negócio que a gente fala que um disco nunca fica pronto, a gente entrega, né? Então, o TCC é do mesmo jeito, ele não fica pronto, a gente entrega. A gente queria colocar um monte de coisas e o trabalho realmente ficou muito denso. Eu fiquei muito feliz porque consegui realmente colocar aquilo que eu queria dentro da pesquisa, né, que eu achei de mais interessante. E fico muito feliz com a fala de vocês, que vem acrescentar realmente a questão da inexperiência que a gente tem com a escrita. Uma coisa é você escrever uma música, um poema, uma canção, um texto acadêmico é outra coisa completamente diferente. Então, é aquela coisa da gente tentar escrever do jeito que a gente fala, né? Trazer muito essa verdade da gente. Então, a gente se contamina pela emoção. A mistura das falas, Simone e João, eu falo assim que realmente eu tive noção que eu começo ali terceira pessoa e depois trago para a primeira pessoa, porque na hora que eu vou falar de história de vida eu achei necessário. Só não sabia assim que essa mistura era possível dentro do trabalho acadêmico, uma vez que eu estaria tratando de tópicos diferentes, né? Mas isso é coisa que dá para ajustar tranquilamente. Assim, o Zezinho falou muito sobre isso, sobre essa questão, apontou pela questão da forma como eu conduzi o texto, o cuidado nas economias que eu tive em ponto, né, em vírgula, nessas coisas todas. O Zezinho deixou bem claro isso, mas eu acho que são questões que são, sim, necessárias, valem muito pela forma como vocês colocaram e que vão ser, sim, ajustados para a versão final. Não deu tempo realmente. Eu achei até bom que não deu tempo de fazer a revisão final do texto em si para entregar, porque com as orientações de vocês eu vou conseguir deixar esse trabalho mais condensado, né?
Então, eu acho que a fala é isso, o momento agora é só de alegria, sem mais algo para falar. A questão é só de gratidão, tanto à banca quanto aos orientadores e a todos que participaram, né? A família está aqui presente, minha mãe, meus irmãos, isso são para vocês, é de vocês também, a minha esposa, minha companheira, que aguentou todos os meus as minhas inquietações diariamente, noturnamente, que eu não dormia, eu ficava escrevendo, passando a noite toda escrevendo, ainda até às 4 da madrugada, mas assim, muito prazeroso, porque quando faltava inspiração para escrever, eu ia ler. E aí, quando eu ia ler, eu descobria uma outra coisa que, poxa, isso aqui é legal, vai encaixar perfeitamente naquilo que eu quero, e vocês pegaram muito bem assim o mote do que eu queria falar, que é o amor envolvido na pesquisa. Eu gosto muito do trabalho, eu falei até para a Simone que isso começou lá em 2016, quando eu comprei esse livro da Elba dela, no sebo onde ela estava vendendo, porque eu já estava procurando material de cantoria, né, e veio a cair como uma luva, e de lá para cá eu fui comprando mais material sobre cantoria, inclusive do Edmilson Santos, eu consegui o contato dele, fui atrás dele, achei o WhatsApp do homem, consegui falar com ele. Lá no Piauí, ele me mandou o livro pelo correio, né? Autografado e tudo. E a gente conversou muito também. Tivemos conversas informais acerca do repente, que me ajudou a compreender muito essa questão da origem. Então, foi muito prazeroso e maravilhoso, né? Muito obrigado, gente. A sensação é de gratidão mesmo aqui agora, nesse momento. Pois é, Almir, parabéns. Trabalho muito bonito, realmente, né? Pessoal, mais uma vez reforçando que daqui a pouquinho vamos ter o vídeo que o Almir fez sobre os cantadores. Não percam. Gostaria agora de perguntar se o professor Denis quer fazer alguma colocação sobre o trabalho do Almir, que ele que é o orientador oficial. Bem rápido, Zezinho. Pessoal, boa tarde novamente, né, a todos e todas. Saudar também o pessoal do chat ali, que o João e a Fran. E assim, agradecer, em primeiro lugar, o convite do Almir, né? Nós temos ali tínhamos, antes da pandemia, encontros aos sábados no Beco, lá na Poesia um Saco. Agradecer também a generosidade do colegiado do curso de música, né? A partir desse convite, ter aceito, enfim. E aí eu fico muito feliz por isso. E, assim, duas questões rápidas, né? O professor João começou falando que vê por fora essa temática, né? E a professora Simone fala sobre quanto mais há a descobrir, sabe? E o trabalho do Almir acende, sabe, esse lume, né? Essa luz aqui na cidade. A gente sabe, sim, da existência desses cantadores. Inclusive, algum tempo depois, eu fui revendo materiais aqui ontem. Eu acho que rapidamente falei com o Zezinho sobre um romancista local, chamado Cordeiro de Andrade, que capturou, assim, cultura, imagens, sentimentos e sentidos da cidade. E ele tem um livro chamado Brejo, que ele fala da cheia do Acaraú, né? A gente fala muito de seca aqui, mas Sobral passou por grandes cheias. E lá ele traz alguns cordéis e alguns cantadores, né? E acabei muito tempo depois me lembrando disso. E aí eu fui rever. Agora a questão é que ele não lembra o nome dessas pessoas. E isso me tocou bastante. Assim, olha, eu sei, existe esse cordel, eu sei que existe essa música de um cantador, mas eu não sei mais o nome. Sabe? E eu acho que isso é muito sintomático. Isso que torna, e vocês reforçaram muito bem, o trabalho do Almir tocante, né? Sabe, a gente ouvir essas pessoas assim tão vivas ainda, tão presentes no cenário da cidade. E para terminar mesmo, dizer que eu sou uma pessoa que nasci aqui na cidade, estou terminando, viu, pessoal? Assim, eu nasci aqui na cidade, mas não sou um sobralense da Gema, eu não sou um sobralense da Gema, eu sou um sobralense da Clara, porque as minhas raízes estão nessa região aqui, nas margens do rio Acaraú. Mas eu tenho pensado muito nessa cidade, especialmente com relação à sua paisagem sonora, né? Aí eu tive um encontro com o professor João uma vez, muito interessante. E de fato, a gente encontra referências, né, de grande venda de cordéis aqui na cidade, de lojas que só vendiam cordéis aqui na cidade, isso ali na década de 30 até a década de 50. A gente tinha pessoas especializadas nisso aqui, nos famosos caixeiros viajantes. Isso é fabuloso porque nos apresenta uma paisagem sonora que durante muito tempo esteve fora, mesmo da história oficial da cidade, né? Isso é que é interessante. E é isso, dizer da minha alegria de estar aqui hoje com todos vocês. Uma última coisa, eu me lembrei também, coisa tardia, depois da conversa com o Zezinho, lembrando do Rogênio, e acho que em 94 foi a primeira vez que o Teatro São João recebeu duplas de violeiros aqui. Ou seja, os violeiros entraram
adentrar no espaço sagrado do Teatro São João, num contexto, eu acho que eu sou o mais velho daqui, tenho 50 anos, mas no contexto de existência do CAC, Centro de Ativação Cultural, que era um projeto do governo do Estado, e aqui em Sobral funcionava dentro do teatro, e o Rogério Martins era o articulador. Então, ele levou para o palco do Teatro São João vários cantadores, viu, Almir? Eu acho que alguns desses 28 aí estavam lá. E aí foi uma coisa fabulosa. Depois ele leva o boi para dentro do teatro. E isso é uma coisa incrível, está na memória de todos nós. Eu tenho a impressão que isso está lá nos arquivos do Rogênio, não sei o que é que aconteceu com o material dele. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui e ouvir todos vocês. Foi um prazer, viu, amigo? Poxa, professor, Prazer não, foi nosso. o mais velho sou eu mesmo, viu? Vamos lá, pessoal. Agradecer a todos os integrantes da banca, esse público presente maravilhoso. A gente vai se reunir agora para determinar a nota do Almir. E enquanto a gente está se reunindo, vocês vão ficar agora com o documentário que o professor João Manuel vai botar aí na caixa, certo? E, infelizmente, o professor Marcos Toledo vai perder a função dele agora, não vai poder fazer animação, mas ele vai ficar aí assistindo para aprender um pouquinho com os violeiros, né? Espero que vocês gostem. O documentário é muito bom, muito bacana. Então, pessoal, até daqui a pouquinho a gente vai fazer a ligação aqui para decidir a nota. Um abraço, até daqui a pouco. Agora, neste momento, prestem muita atenção. Vou falar de cantoria, também de improvisação, onde o repente é escola do cantador de viola, que faz do verso canção. Para se fazer repente, precisa conhecimento. Duas violas afinadas, dois cantadores de talento, muita gente no terreiro e um prato pra pôr dinheiro, tá feito um divertimento. Vou falar dos cantadores que foram entrevistados na cidade de Sobral, onde são muito estimados. Nossos heróis da poesia, menestréis da cantoria, dos versos improvisados. Apresento para a banca Chico Barbosa na lista, Antônio Ponte Tobias, o querido João Batista, Antônio Teixeira também mandou avisar que vem completar nossa entrevista. No trabalho pesquisado na cidade de Sobral, foram 5 repentistas numa entrevista oral. Cada um me atendeu, todo mundo respondeu de forma individual. Fizeram o seu discurso falando sobre o repente, mesmo na dificuldade, no passado e no presente, sabem que a cantoria é força que gera e cria uma cultura potente.
anestia. Depois vai improvisar quando me manda cartilha. O verso feito na hora, o meu não foi de agora, mas é uma septia. Minha viola é sambada, feita de madeira pura, tem 7 cordas de aço que eu afino a toda altura. 7 cordas, 7 letras, pra gente escrever cultura. Ser cantador é assim, se apresenta de verdade, aproveitando a filmagem no centro desta cidade. Este amigo é estudante, nos leva pra faculdade. Tem também Chico Barbosa trazendo mote poesia, cantando um decassílabo, rimando com maestria. Ele mesmo revelou, nunca mais Chico cantou por causa da pandemia. Mas fui ensantando a cara ou conhecida, aonde eu passei a vida, naquela terra bacana, numa parte suburbana, onde eu me garantia. Nunca mais fiz cantoria, eu digo e me garanto. Faz mais de 1 ano não canto por causa da pandemia. Aqui Antônio Teixeira é um amigo da gente. Depois de contar a história, se debruçou no repente. Fez 3 versos de improviso, foi buscar lá no juízo, mostrando que é competente. Nesse improviso importante, Jesus me deu esse dom. O homem pede o improviso, vou ver se digo com. A viola desafina, mas o repentista é bom. João Batista também tocou sua violinha e cantou uma canção sobre o cavalo Andorinha, que era do pai Zé Duarte. Dessa tragédia fez arte, narrada nas tristes linhas. Vou contar uma história que Zé Duarte contava, do cavalo Andorinha e do tempo que campeava, das corridas de Mourão e do gado que derrubava. Trago agora João Tobias para cantar uma canção, falando sobre Jesus de todo ente cristão, dizendo para os seus, aqui é filho de Deus, rezando uma oração.
Parabéns aos professores e à banca que é competente, aos doutores da educação, aos doutores do repente, cada um contribuindo com diálogo, permitindo conhecer o que é da gente. Aqui dou por encerrado a nossa apresentação. Espero que esta pesquisa dê frutos na região, valorizando o repente para o cantador da gente continuar na missão. Valorizando o repente para que o cantador da gente continue na missão. Muito obrigado. Aê! Muito bom, muito bom. Avisar para a galera aí que o trabalho está completo, né? Ele tem 18 minutos, eu tive que dar uma cortadinha aí para poder não ficar muito extenso, ainda ficou enorme, mas está completo no YouTube. É só procurar pelo nome aí, vocês podem ouvir 18 minutos de cantoria aí. Mas deu tempo certinho, né, João? Para a gente terminar de falar a nota, determinar a nota, né? Agora aquele momento que a gente vai ter que dar a nota, né, João? É complicado, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a leitura da ata. A ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso de José Almir de Carvalho Martins, aluno do curso de Música, licenciatura da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Aos 24 dias do mês de agosto de 2021, às 14 horas, foi realizada virtualmente via plataforma digital Google Meet a defesa pública de José Almir de Carvalho Martins, intitulada A Cantoria na Cidade de Sobral, uma análise sobre os repentistas locais. Como orientador do referido trabalho, o professor Dr. Francisco Denis Melo e o co-orientador, o professor Dr. José Álvaro Lemos de Queiroz, fizeram a apresentação do aluno e da banca avaliadora, tendo como componentes o professor Dr. João Emanuel Anselmo Benvenuto e a professora doutora Simone Santos Souza. Após a exposição do discente, os integrantes da banca avaliadora teceram suas observações, que foram registradas pelo estudante, que em seguida respondeu às questões colocadas pela banca. Após a realização de reunião interna, a banca avaliadora deliberou que o referido trabalho de conclusão de curso, desenvolvido pelo aluno em questão, foi aprovado, atribuindo nota final 10. Por fim, ressalta-se que a disponibilização do trabalho no repositório da UFC está condicionado ao atendimento das sugestões realizadas durante a defesa. De acordo com a regulamentação disposta na Resolução 002 de 2010, de 9 de dezembro de 2010, eu, presidente da banca, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, e pelos demais membros da banca avaliadora. Aí aqui eu estou lendo pelo professor Denis, né? E assina aqui a ata o professor Denis Melo e o resto da banca. Parabéns, Almir, muito bom. Sem palavras aqui, pessoal. Nossa, parece que todo o peso agora saiu, né? Assim, das costas, você consegue respirar mais aliviado e tudo. Mas eu acho assim, que o mais importante é a sensação de você ter dado o seu melhor, ter dado aquilo que a sua verdade, aquilo que você acredita dentro de uma pesquisa tão densa e tão prazerosa. Eu acho assim que esse trabalho ele só começa porque há essa necessidade da gente manter esse repente aquecido Sobral, né? Quando eu falei dentro do contexto da pesquisa, no modo geral, que o repente realmente está se acabando lá, gente, é sério mesmo. Tipo, a gente, desses 5 repentistas entrevistados, só 4 deles eles são atuantes na cantoria, né? Esse período pandêmico praticamente não fizeram nada de cantoria, então está realmente se extinguindo, está acabando, e eu acho que a gente, como estudante, a sociedade acadêmica, o pessoal da cultura de Sobral, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso e sei lá, encontrar ações que
fomentem, que tragam de volta, que pelo menos repasse isso de forma oral, como eu havia conversado com o Denis, a questão de nomear o mestre, né, da cantoria, para que seja passado pelo menos de forma oral, como tem nos outros cantos. Por exemplo, na região do Baixo Jaguaribe, a gente tem o encontro dos mestres dos mundos, onde os violeiros são os principais protagonistas desse evento, né? Há as doceiras, as pessoas que trabalham com artesãos, com argila e tudo, mas o violeiro nesses encontros do Mestre do Mundo são os principais, são os protagonistas. E em Sobral a gente vê essa decadência do repente, mas eu acredito que a gente possa traçar juntos, através do diálogo, através de uma pesquisa como essa, olhar com olhos sensíveis para a prática do repente em Sobral. Muito obrigado, gente, muito obrigado à banca. Obrigado, Zezinho. Obrigado, Denis Mello. Obrigado, Fran. A Fran que acompanhou, que entrou comigo na primeira leva, né? A Fran entrou pela segunda vez na universidade, mas a gente entrou junto na época. E a gente debatia muito sobre essas questões, das inquietações que a gente tinha sobre as dores da universidade, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente está num processo de aprendizagem, a gente sofre muito com esse processo de aprendizagem, no sentido de que a gente está ali tentando se descobrir, entender como é que funciona, muitas coisas não chegam da forma que a gente queria, né? E a gente sofre muito com isso, mas o resultado está aí. Eu acho que quando a gente faz com amor, quando a gente se prepara para isso, quando a gente acredita de verdade naquilo, eu acho que as coisas só tendem a dar certo. A gente sabe que esses últimos anos, né, um ano e meio aí que tem sido terrivelmente difícil para a classe artística, para nós professores, para todo mundo. A gente perdeu muita gente, eu perdi amigos queridos em Sobral, eu creio que vocês também. A gente perdeu muito, mas eu acho que da agora para frente, antes de mais nada, fora ridículo, né, imbecil, genocida safado, ele vai pegar o dele ainda, e a gente sabe que melhoras irão. A gente tem que pensar numa perspectiva melhor e as coisas vão melhorar. Muito obrigado. É isso que eu tenho só a dizer e agradecer. Agradecer ao Marco, à Adeline, a todos vocês. Agradecer ao UFC, né? Ao UFC e à Universidade do Vale do Acaraú, e a todos os meus colegas do curso de 2016, a família, amigos, enfim, a minha grande família. Só felicidades aqui. Já chorando aqui, já eu sabia que isso ia acontecer, mas não há mal nenhum, é colocar para fora toda a emoção que vinha aqui, sendo engendrada há 5 anos, como eu falei no final da pesquisa, né? É uma emoção muito grande. Obrigado, gente. Obrigado de coração, amo muito vocês. Eles registraram aí, alguém printou para poder a gente, né? Depois. Tem que fazer a fotinha agora, né, João? Liguem as câmeras aí, pessoal. Liguem as câmeras para a gente fazer a fotinha, gente. Lembrando que não pode falar agora no chat, que senão vai ficar tudo no bate-papo aqui. Vamos lá. Todo mundo liga na câmera. Olha, o Zezinho colocou até o Google. Tem só uma parte aqui que ligou a câmera. Deixa eu ver se eu aumento aqui a tela. Só um instantinho. Terá o layout aqui. Um minuto. A gente aumentar aqui a quantidade de participantes. Mosaico. Agora sim tem gente. Fran. Pra lá. Digam X, povo. Preparou? Olhou para a câmera? X! Mais um. Oi! Parabéns, Almir! Valeu, gente. Obrigado. Gratidão. Obrigado a todos e todas. Franzinha, beijão. Falou, pessoal. Muito obrigado. Daqui a pouquinho temos a defesa de Letícia Muniz. Por favor, não compareça. Mas vocês não vão perder, não, viu? A defesa da Letícia. Tudo na vida dela. Letícia é teatro puro teatro. Por favor, não percam, imperdível. Até daqui a pouco, meu povo. Bom, parabéns, Almir. Parabéns aí a família do Almir também, viu? Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. 4 horas estamos aqui, viu, gente? Até já.